Oi, pessoal. Boa tarde. A gente vai utilizar a aula de hoje para corrigir, né, todas as atividades que foram passadas sobre a área de figuras planas, tá? Então, a gente vai corrigir da página 242 até a página 249, tá? Então, na página 242, aí na primeira questão, vocês têm a imagem de uma figura, né, que é um trapézio. Ele mesmo já diz que é um trapézio. E aí vocês têm que a base maior vale 15, a base menor vale 6 e a altura vale 2,5. Eu sempre indico para os meus alunos, ao irem percebendo as informações dadas ou na imagem ou na questão, irem colocando isso como os dados da questão. Base maior, 15 centímetros. Base menor, 6 centímetros. E a altura vale 2,5 centímetros. E aí ele quer saber justamente qual é a área da figura. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura e divide por 2. Então, agora é só a gente substituir, né, as incógnitas pelos dados fornecidos. A área do trapézio, que é o que você quer descobrir, é a base maior, que é 15, mais a base menor, que é 6, vezes a altura, que é 2,5, dividido por 2. Ok? Passar para cá, para esse lado, ó, onde você vai ver que a área do trapézio vai ser... Primeiro a gente faz o que está no parênteses, tá? Então, 15 mais 6 é 21, vezes 2,5 dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser 21 vezes 2,5 dá 52,5, que dividido por 2 vai ser igual a 26,25. Nesse caso, ó, centímetros quadrados. Certo? Bom, na página 243, vou deixar aí, né, enquanto vocês vão copiando. Na página 243, tem aí as atividades. E aí diz assim, na primeira questão, os 2, 3, 5, 3 e 2, 7 são vértices de um triângulo retângulo. A área desse triângulo em unidades arbitrárias é... Bom, então aqui, os pontos 2, 3, né? Então, a gente precisaria desenhar esses pontos como se fosse um plano cartesiano. Então, aqui eu vou ter, ó, tá? No ponto 2 e 3, ó, vou botar aqui, ó. Aqui é 3 e 7, e aqui é 2 e 5. Então, no ponto 2, 3, 2 para o eixo X, 3 para o eixo Y. Nesse ponto aqui, eu tenho um dos vértices. Eu tenho aqui um vértice no ponto 5 e 3. Ó. 5 para X, 3 para Y, eu tenho outro vértice. E no ponto 2 e 7, ó, eu tenho outro vértice. Então, agora basta eu conectar esses vértices e eles serão os vértices de um triângulo. Certo? E aí ele quer saber qual é a área desse triângulo em unidades arbitrárias. Então, a gente vai ter que achar a área desse triângulo, né? E para achar a área do triângulo, eu preciso, ó, base vezes altura, tá? Dividido por 2, já que o triângulo é a metade de um retângulo. Então, a área deste triângulo vai ser... Quem é a base? A base é 5. Não. Ó, a base é essa região aqui, ó. De 2 até o 5. Então, aí vale 3. E a altura? Vale 7? Não. Vale do 3 até o 7. Então, aí vale 4. Dividido por 2. Então, a área desse triângulo, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 é 6, né, unidades arbitrárias.
Ok? Na segunda questão, ele diz aí, ele, ao invés de pedir a área para vocês, ele vai informar a área e vai pedir para que você descubra a base, né? Ele vai dar a área e a base e vai pedir para que você descubra aí a altura do retângulo. Então, nesse caso aí, vai seguir do mesmo jeito. O que vai mudar é que termos eu vou substituir. Então, aí, ele diz a mim que a área de um retângulo, que eu sei que é calculada através da base vezes a altura, ele já me informa o valor da área. Ele diz que a área é 488. Então, no lugar de área, eu substituo por 488. Diz que a base é 122. Então, no lugar de B, eu coloco 122. E A, que é a altura que ele quer descobrir. Vocês aprenderam isso, né? Equação do primeiro grau, letras de um lado, números do outro. Então, aqui, ó, esse 122, ele vai passar para lá, dividindo. Então, vai ficar 488 dividido por 122, vai ser o valor da minha altura. Quando a gente dividir 488 por 122, vai dar exatamente 4. Então, a altura vale 4 metros. A área foi dada em metros quadrados e a base também foi dada em metros. Logo, a altura também vai ser dada em metros. Terceira questão. Na terceira questão, ele dá aí um quadrado e pede para você descobrir a área deste quadrado, né? Então, na imagem aí, tem o lado valendo 5. Você sabe que você pode calcular a área de um quadrado multiplicando comprimento vezes largura, base vezes altura, ou simplesmente lado vezes lado, o lado ao quadrado. Se o lado aí desse quadrado é 5, é porque a área vai ser 5 ao quadrado ou 5 vezes 5. Então, a área desse quadrado, ó, vai ser 25 centímetros quadrados. Ok? Na letra B, tem aí um paralelogramo. Lembra que para calcular a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Porém, ele é inclinado. Então, a gente tem que perceber quem vai ser a altura nesse caso, tá? Então, aí a altura é 4. Então, a área desse paralelogramo também vai ser base vezes altura. Só que a base vai valer 6 e a altura vai valer 4. Então, a área desse paralelogramo vai ser 24 centímetros quadrados. Certo? Quarta questão. Calcule a área de um trapézio que tem 20 centímetros de altura e as bases valendo 40 e 30 centímetros, respectivamente. Aí ela precisa desenhar. Se ficar algo melhor para você entender, ótimo. Se não, você pode continuar do mesmo jeito, tá? Só aplicando na fórmula. Então, aí na quarta questão, ele pede para que você descubra a área de um trapézio, no qual você tem as bases valendo 40 e 30. Então, a base maior, a gente sabe que a fórmula é essa, né? Então, a base maior é 40. A base menor é 30. E a altura vale 20. E aí, eu vou dividir por 2. Faço primeiro quem está dentro do parênteses. 40 mais 30, 70. Vezes 20, dividido por 2. 70 vezes 20 dá 1.400. Aí eu não poderia dividir primeiro, não? Pode, ó. 20 por 2 daria 10. 70 vezes 10 daria 700. Ou 70 vezes 20, 1.400, dividido por 2, 700 centímetros
quadrados. Ok? Uma questão. Quinta. Na quinta questão, ele pede para que você calcule no trapézio, cujas bases maior e menor são 10 e 6, e a altura é 5. É a mesma coisa. A área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio é... Ele diz que as bases maior e menor são 10 e 6, respectivamente. Então, a maior é 10 e a menor é 6, vezes a altura, que vale 5, dividido por 2. Então, a área desse trapézio, 10 mais 6, 16, vezes 5 dividido por 2. A área do trapézio vai ser 80 dividido por 2, 16 vezes 5 dá 80, dividido por 2 dá 40 centímetros quadrados. Ok? Passando agora para a página 245, a sexta questão. Então, página 245, na sexta questão, lá em cima, tá? Um triângulo qualquer tem altura igual a 19 centímetros e a área igual a 323. Então, a altura vale 19 centímetros, enquanto a área toda vale 323 centímetros quadrados. E ele quer saber qual é, então, a base deste triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área eu já sei que é 323. A base é o que eu quero descobrir. A altura é 19 dividido por 2. Letras de um lado, números do outro, tá? Vou passar logo esse 2, ó, que estava dividindo, para lá multiplicando. Então, vai ficar 323 vezes 2, né? É igual a base vezes 19. Vou botar para esse lado de cá. A conta é um pouquinho maior. Então, aqui vai ficar, ó, 323 vezes 2 vai dar 646. Igual a B vezes 19. Eu quero descobrir quem é B. Então, esse 19 aqui tem que passar para o outro lado dividindo. 646 dividido por 19 vai valer o valor da minha base. 646 dividido por 19 vai dar 34. Então, a base vale 34 centímetros, ok? Próxima questão. A primeira da tarefa, da mesma página 245. Tá? Então, ó, página 245, a tarefa, primeira questão. Diz assim, um terreno retangular, ele tem uma área de 90 metros quadrados. Deseja-se construir uma casa que ocupe apenas 40% da área do meu terreno. Então, a minha casa, ela tem que ter 40% da área do terreno, que é 90. Então, a minha casa, ela tem que ter, eu vou cortar esses zeros aqui, né, para facilitar, mas você poderia fazer 40 vezes 90, depois dividir por 100, mas para facilitar, eu vou logo cortar. Então, eu sei que a minha casa, ela vai ocupar 36 metros quadrados, tá? Então, a minha casa, ela vai ter 36 metros quadrados. E aí, ele continua. Tem que ter formato quadrado. Qual vai ser a medida do lado da casa? Então, eu preciso de um quadrado. A minha casa, ela tem que ser quadrada. E ela tem que ter essa área aqui, ó, de 36 metros quadrados. Qual é o valor do lado dessa casa? A área da minha casa quadrada tem que ser 36.
E eu sei que a área de um quadrado é o lado vezes o próprio lado. Então, 36 tem que ser o lado vezes lado. Então, o lado vai valer 6. 6 vezes 6, 36. Segunda questão da mesma página aí, 245. Calcule a área de um triângulo cuja base mede 5 centímetros e a altura mede 3. Então, eu tenho a base aí, né? E tenho a altura. E quero descobrir a área deste triângulo. Então, a área do triângulo... Aqui é a página 245, tá? Segunda questão lá embaixo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é... Ele diz que a base mede 5 e a altura mede 3. Dividido por 2. Então, a área do meu triângulo, 5 vezes 3 é 15, dividido por 2. A área do triângulo é 15 dividido por 2, para vocês já lembrarem aí, tá? Que número multiplicado por 2 daria 15, eu chegaria perto de 15? 7. 7 vezes 2, 14. Para 15 sobra 1. Vou parar aí? Não, vocês aprenderam já a calcular com números decimais. Acrescento o 0 e aqui eu acrescento a vírgula. 10 dividido por 2, 5. Então, 15 dividido por 2 é 7,5 centímetros quadrados. É a área deste triângulo. Página 246, a terceira questão. Vou apagar aqui, deixa eu só dar mais um tempinho. Ó, terceira questão, estou na página agora 246. E aí a terceira questão. Uma região quadrada, ó, é um quadrado, tem uma área de 144 centímetros quadrados, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. 144 centímetros quadrados. E aí ele pergunta, qual é a medida do seu lado? Lembra que a área de um quadrado é lado vezes lado. É lado ao quadrado. São iguais, né? Então, a área é 144. Igual a L ao quadrado. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Dá 144. 12. Então, o lado deste quadrado é 12. Quarta questão da mesma página. Vocês têm aí, né, uma figura em forma de trapézio, onde ele diz que essa parte aqui, ó, que está em marrom, aqui vale 8, aqui vale 18, aqui vale 5, aqui também vale 8, tá? E aqui em cima vale 10. E aí ele pergunta, ó, Frederico é o dono de um terreno em forma de um trapézio, cujas bases são 18 e 10, a base inteira, tá? E cuja altura mede 8 centímetros, 8 metros. Dentro desse trapézio, Frederico planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. Esta aqui é a minha piscina. Tá? Além disso, ele planeja colocar grama no resto todo do terreno, que está em verde. Quantos metros quadrados de grama Frederico deve comprar? Primeiro, qual é o tamanho, qual é a área do meu terreno inteiro? Então, eu preciso descobrir a área do terreno inteiro, tá? Para depois eu ver quanto eu vou usar na piscina e ver o que é que sobra para poder encher de grama. Então, qual é a área do trapézio todo? A área do meu terreno todo é a base maior
mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Então, a área do trapézio vai ser, a base maior é 18. É tudo aqui, ó. 18. A base menor é 10. Então, tudo aqui, ó, vale 10. Boto aqui o número 10. Vezes a altura que ele já forneceu, que é 8, dividido por 2. Então, a área do terreno em forma de trapézio é 18 mais 10, que dá 28, vezes 8 dividido por 2. Isso aí vai dar 112. 112 metros quadrados é a área do meu terreno inteiro. Tá, como é que eu sei o que eu vou botar de grama? Eu sei que o terreno inteiro vale 112. Eu preciso agora tirar a piscina e o resto vai ser de grama. Qual é a área da piscina? A piscina ela é retangular. Então, a área dela vai ser a base vezes a altura. Então, a área da piscina vai ser 5 por 8 da altura. A área da piscina vai ser 40 metros quadrados. Qual é a área que eu vou botar de grama? A área da grama vai ser a minha área total do meu terreno, menos a área que eu vou colocar de piscina. O que sobrar, eu vou preencher com grama. 112 menos 40, 72 metros quadrados é o que eu vou colocar de grama. Ok? Página 247, quinta questão. Então, na página 247, na quinta questão, determine a medida da base menor de um trapézio que tem 100 centímetros de área, 10 centímetros de altura e a base maior de 15. Ou seja, ele lhe dá a área, ele dá a base maior, ele dá a altura e quer saber a medida da base menor. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Aí ele mesmo diz que a altura do trapézio é 100 igual. A base maior é 10. A base menor, ele não sabe, chamada de B menor. Vezes a altura, que é 10. É 10? Não. É 10 de altura. Desculpem, aqui é 15, que é a base maior. Dividido por 2, tá? Percebam que esse 10 aqui, eu posso dividir por 2. Ou eu posso passar esse 2 para lá. Letras de um lado, números do outro. Então, ó, 100, eu vou passar o 2 que estava dividindo, eu vou passar para lá, multiplicando. Então, vai ficar vezes 2. Igual a 15 mais B vezes 10. 100 vezes 2, 200. Igual a 15 mais B vezes 10. Esse 10 que está multiplicando, pode ir para lá dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por 10 é igual a 15 mais B. 200 dividido por 10, ó, é 20. Então, 20 é igual a 15 mais B. Quero descobrir quem é B, ó. Vou ter que passar o 15 para lá. 20 menos 15 é igual a B. 20 menos 15 é 5. Então, a base menor vale 5. Bom, na próxima questão, na mesma página 247, é um Max Desafio, né? Onde ele diz que para fazer uma pequena horta, a gente... Pedro dividiu uma área retangular. Então, ele pegou aí, ó, página 247, na primeira questão aí do Max Desafio, ele pegou um terreno retangular para construir uma horta. E aí ele dividiu este terreno em... Era 3,6 metros por 3 de largura.
E aí ele dividiu em 6 partes iguais. Tá? Ó. Em 6 partes iguais, tá? E aí ele pede, determine a área de cada parte. Nesse caso, o que é que vocês vão ter que fazer? Descobrir a área do terreno inteiro e depois dividir por 6. Tá? Então, ó, a área do retângulo, que é base vezes altura, então seria 3,6 vezes 3, que vai dar 10,8. 10,8 é a área inteira dos 6 quadradinhos. Basta eu pegar 10,8, agora que é a área inteira, e dividir em 6 partes iguais. E aí eu vou descobrir quanto é que vale a área de cada quadradinho. Tá? Para eu dividir aqui, para eu me livrar dessa vírgula, eu vou precisar deixar os dois números com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem uma, aqui não teria nenhuma. Então, eu faço isso para poder apagar as vírgulas. 108 dividido por 60. 1 vezes 60 é 60. Para 108, sobra 48. 48 eu não posso dividir por 60. Mas se eu acrescentar um zero aqui, eu boto a vírgula aqui e fica 480. 480 dividido por 60 é 8. Então, cada quadradinho desse aqui vale 1,8 metros quadrados. Ou seja, a letra D de dado. A letra D seria a resposta correta, tá? Lembrem-se de colocar aí o cálculo, né? A gente precisa do cálculo, tá certo? Na página 248, tem mais duas questões aí para a gente finalizar. Onde na segunda questão, né, que é a segunda questão da tarefa não do Max Desafio, né? Então, página 248, na segunda questão, ele diz assim: as medidas da base maior e da altura de um trapézio são, respectivamente, o quíntuplo e o dobro da medida de sua base menor. Tá. Não disse nada. Quanto é a base menor? Também não sei, mas eu posso dizer que é X. Ou Bzinho, né? Posso dizer que a base menor é um B minúsculo. E eu sei que a base maior é o quíntuplo dessa base menor. E que a altura é o dobro dessa base menor. E ele diz que a área é 54. Então, a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A área é 54. A base maior é 5Bzinho mais Bzinho vezes a altura, que é 2B. Ou seja, eu consegui fazer com que todo mundo ficasse apenas com uma incógnita, dividido por 2, tá? Vou passar esse 54 aqui, eu posso simplificar aqui, ó. 2B por 2, tá vendo? 2B por 2, do 2 cortar com 2, eu fico só com o B aqui desse lado. Tá? 54. Ó, 5B mais B, 6B. Vezes B, 6. B vezes B, B ao quadrado. Vou passar o 6 para lá. 54 dividido por 6, igual a B ao quadrado. 54 dividido por 6 é 9, pessoal. 9 é B ao quadrado. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, que é elevado ao quadrado, dá 9? 3. Então, a base menor aí é 3. Letra A. Na terceira e última questão, ele dá uma figura na qual estão representados 2 quadrados e 2 retângulos, que juntos formam um quadrado maior.
Vou desenhar porque fica melhor para visualizar e entender a questão. Então, aí na terceira, ele tem aqui um quadrado maior, né, que é formado por 2 quadrados e 2 triângulos. Nesse caso aqui, ele diz que a área aqui vale 9, aqui a área vale A, aqui vale 36. E aí ele quer que você descubra a área deste retângulo. Para descobrir a área deste retângulo, eu preciso fazer a base dele vezes a altura. Mas aí não tem valor nenhum, porque o 9 é a área e 36 é a área. Só que são áreas dos quadrados, minha gente. Ó, esse lado aqui, que é a base deste retângulo, é o lado do quadrado maior. Se a área do quadrado é 36, é porque o lado vale 6. 6 vezes 6, 36. Se a área do quadrado menor vale 9, é porque o lado vale 3. 3 vezes 3, 9. E aí, ó, eu tenho como descobrir a área do retângulo. Base, que é 6, vezes a altura, que é 3. E aí, a área do retângulo vale 18. E é a letra C. Ok? Para concluir, ele diz assim, você aprendeu a calcular a área de figuras planas. Área de figuras planas, área de figuras geométricas planas. Aí tem aí, né? No segundo quadradinho, ó, aqui. A área é igual a B vezes H dividido por 2. Isso é a área de que figura geométrica? Triângulo. No terceiro quadradinho, do lado esquerdo, tem a área é igual a base vezes a altura. Isto é a área de que figura plana? Do retângulo. E no último quadradinho tem a área é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. É de que figura plana? Trapézio. Ok? Com isso, a gente finaliza a unidade 3. E na próxima aula, a gente já tem um novo conteúdo. Beijo para vocês e até a próxima aula.